Olá pessoal, e aí, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso grupo de estudos Elite Polícia Civil RS. É isso aí, vamos para mais um passo da nossa grande jornada rumo à preparação, rumo aos estudos e rumo à aprovação neste que promete ser um dos grandes concursos do Rio Grande do Sul, agora ainda no ano de 2022. Está tudo sendo preparado para esse edital agora aparecer para nós no segundo semestre de 2022 e muito possivelmente as provas no início de 2023, como nós viemos comentando aí há muito tempo, tá? Então, professor Eriksen aqui, para que a gente possa hoje continuar os estudos de direito administrativo, certo? Vamos tocar aí o nosso barco, vamos dar seguimento no estudo do direito administrativo hoje com um tema muito corriqueiro, um tema que é clássico em provas de direito administrativo e também é algo que pode certamente aparecer na tua prova de direito constitucional, porque afinal de contas o que nós vamos estudar, apesar de ser aprofundado no direito administrativo, está repousando lá na nossa Constituição. Pois é, por isso que quando eu estudo o direito constitucional com vocês, eu sempre estou dizendo, né, que quem domina constitucional, quem domina o direito constitucional, quem conhece aonde que fica cada detalhe lá na Constituição, tem chances de acertar questões de outras matérias. Por quê? Porque a Constituição é a base. O direito constitucional é a base. A lei, a nossa Constituição é a mãe de todas as outras leis. Então, ela que dá a base para todos os ramos do direito. Então, se você tem esse domínio, principalmente aqui nessa parte de direito administrativo, que do artigo 37 até o artigo 41, cai muita coisa, tanto em constitucional como ali no nosso direito administrativo. Tá bom? Então hoje nós vamos estudar os chamados princípios expressos na Constituição. Princípios administrativos que estão expressos, que você enxerga logo de cara na Constituição. Na outra aula, na última aula de administrativo, nós estudamos toda a introdução ao direito administrativo e conhecemos os dois grandes supraprincípios, né, do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, tá? Agora nós vamos dar essa sequência, vamos dar seguimento, então, estudando os princípios expressos, tá? Tema certo aí em qualquer prova de concurso público que cobra direito administrativo. Então, bora lá, deixa eu ajeitar os slides aqui para vocês e vamos tocar. Aqui, deixa eu pegar a nossa canetinha, feito, tá. Bora lá então? Olha só, galera, presta atenção. A gente vai começar, já ia esquecendo, né? Não podemos começar sem antes fazermos, né? Nosso brinde, nosso cafezinho, hoje um café diferente, um café aqui rebuscado, não é um cafezinho preto comum, é um cafezinho que vem naquelas caixinhas para passar na maquininha da Starbucks, tá? Disseram que era bom e o trem é bom mesmo. Você coloca uma cápsula daquelas branquinha que diz que sai leite dali, depois você bota um pouquinho de café e aí vira esse negócio aqui que eu já tomei um pouco. É cheiroso e é bom mesmo, tá? E é bom mesmo. E com açúcar, né? Porque vocês sabem que café sem açúcar não é coisa de Deus, né? Você sabe que isso aí, café, quem toma café sem açúcar já desistiu de tudo, já abandonou completamente a vontade de viver, não deve sorrir mais por nenhum motivo, porque realmente café sem açúcar não dá, né? Mas enfim, a gente sabe que tem gente que para tudo, né? Bora lá. Princípios constitucionais do direito administrativo. Bora lá. Chamados também de princípios expressos ou explícitos, como está aí na nossa tela, olha aí, ó. Princípios explícitos ou princípios expressos, eles estão diretamente previstos na nossa Constituição Federal, é exatamente por isso o nome, tá? E o dispositivo que trata sobre esse tema é o nosso artigo 37, que é campeão de aparecer em provas, que é um clássico em provas
de concursos públicos, tá? Então você fique muito atento a esse tema, que realmente é algo muito importante, tá, turma? Bom, prof, tenho que conhecer o 37, claro, e vou te apresentar aqui, ó. E na verdade, nesse momento eu precisaria muito que você tivesse a sua apostila aí na sua mão, né? Você já deve estar nesse momento com a sua apostila impressa, você deve ter o seu vademecum, você tem a sua Constituição Federal, então é importante que você vá fazendo esse acompanhamento. Então, o que acontece? O artigo 37, ele fala o seguinte, né? Que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, Distrito Federal, tá? E dos municípios, olha só essa palavrinha aqui, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, ao total, são 5 princípios expressos aqui no artigo 37. E o que é importante? Isso aqui parece muito simples, parece muito fácil, e é algo tão antigo que depois vocês vão ver, quem já estuda há mais tempo, quem já viu esse tema aí em algum outro momento, sabe que existe um macete para memorizar esses artigos, esses princípios muito famoso, que é o LIMP, né? Que você pega as iniciais, as letras iniciais de cada um dos princípios e forma a palavra LIMP. Eu vou mostrar esse macete para vocês daqui a pouquinho, fiquem tranquilos, tá? Essa é a parte fácil. Essa é a parte fácil. Isso aí é básico. Qualquer concurseiro iniciante aí sabe disso, porque todo mundo ensina isso. O que acontece aqui? Outra forma que esse tema pode cair para vocês é aqui, ó. Administração pública direta e indireta. A gente vai estudar isso ainda em direito administrativo quando nós estudarmos a organização administrativa. A gente vai ver quem é que faz parte da administração pública direta. A gente vai ver que é a União, os estados, o DF e o município. E da indireta? Bom, a gente vai ver que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Tá? E a gente vai ver aí que são essas pessoas também que compõem a administração pública, só que na modalidade indireta. Elas também se submetem aos princípios expressos, ok? Então toma cuidado com isso, não é só a administração pública direta, a indireta também, e de qualquer dos poderes. Olha só, o que significa os poderes aqui? Nós temos aí o legislativo, o executivo e o judiciário. Os nossos 3 poderes previstos aqui, né, estão aí subordinados aos princípios expressos do nosso artigo 37. Perfeito? Prof, isso está fácil, bem tranquilo, e vou mostrar para vocês uma questão aqui que cobra justamente isso que nós acabamos de ver. Olha só, os princípios básicos, tá? Princípios básicos, vocês já podem entender que são os princípios expressos, tá? Os princípios básicos são os princípios expressos aí na nossa Constituição, tá? Então, os princípios básicos da administração pública não se limitam à esfera institucional do Poder Executivo, ou seja, tais princípios eles podem ser aplicados no desempenho de funções administrativas pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo. Olha só que interessante essa questão aqui, ó, que os princípios básicos então da administração pública não se limitam à esfera do Poder Executivo. Tá que tá certo. Ou seja, tais princípios podem ser aplicados para quem também? Para o Judiciário e para o Legislativo. Isso aqui está correto, está perfeito. Volta lá no artigo 37, olha só. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes. Aí nós temos o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Então, os 3 poderes se submetem aos princípios expressos aqui. Então, logo, essa nossa questão, essa nossa assertiva está correta. Ok? Perfeito aqui? Tranquilo? Maravilha, bora avançar então. A dica então, gente, a dica é o LIMP, né? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência, ok? Então você vai usar esse macete mnemônico para memorizar os princípios expressos da administração pública.
Aí o que o prof coloca aí para você? Não confundir. Por quê? Porque as bancas, elas já sabem que você decora os 5 princípios expressos usando o macete LIMP, usando essas iniciais. Aí o que ela vai fazer? Ela sabe que muitas vezes você só decora e você não entende. E aí ela tenta te derrubar colocando uma outra palavrinha que também inicia com a letra, com uma das letras que formam LIMP. Então não confunda, por exemplo, publicidade com pessoalidade. Porque o P do macete ali do LIMP significa publicidade. É um dos princípios que a gente vai estudar mais aprofundadamente daqui a pouquinho. Então, publicidade, a letra P é de publicidade e não de pessoalidade. Até porque o princípio correto que a gente está estudando aqui é o da impessoalidade. Maravilha? E não confunda também a letra E, que significa eficiência, com efetividade ou eficácia. São coisas aí muito próximas à eficiência, tá? Então a banca ela vai tentar te derrubar por aí, ela vai tentar derrubar o concurseiro, a concurseira que apenas memorizou e que não entendeu, tentando colocar aí uma outra palavrinha que inicie também com a letra inicial, seja a vogal ou consoante, né? Aí do nosso esquema LIMP. Perfeito? Tranquilo? Fica esse alerta aí na tela para vocês também. Joia? Vamos fazer uma questãozinha então mais? Olha só. Questãozinha que fala o seguinte, uma questãozinha da CESP aí para vocês, tá? Os princípios da administração pública estabelecidos expressamente na Constituição são legalidade. Tem legalidade? Tem, professor. Tem a legalidade aqui, a letra L de legalidade. Impessoalidade está correto? Sim, a impessoalidade está correto, a letra I do nosso macete. Moralidade está correto? Sim, moralidade, letra M. Publicidade está correto? Sim, está aqui, ó, nossa letra P de publicidade. E eficiência está correto? Sim, letra E significa eficiência. Então, questãozinha melzinha na chupeta, questãozinha mumuzinho, aquela questãozinha que é aquele docinho que o examinador sempre vai te dar na prova, sei lá, num total de 40, de 80, de 50 questões, seja lá quantas questões tiverem na tua prova, com certeza o legislador vai te dar um docinho, ele vai te dar um agradinho para te se lambuzar, para te não sair tão mal da tua prova, né? Ele sempre te dá uma questãozinha desse tipo aí que é melzinho na chupeta. Beleza? Mas às vezes tem gente desavisado, tem gente que está começando agora ou num momento de desatenção, você acaba errando uma questãozinha fácil dessas, então é sempre importante estar treinando. Joia? Turma, seguinte, presta atenção. Tem 2 formas desse tema cair na nossa prova, tá? Tem duas formas desse tema cair na nossa prova. A primeira é a questão cobrar de nós o conhecimento assim, conhecimento só do nome dos princípiozinhos ali do artigo 37, tá? Agora, uma questão que queira aprofundar, uma questão que queira elevar o nível, ela pode querer te cobrar conhecimento aprofundado e o significado de cada um dos princípios. E aí nós vamos ter que começar a entender o que é a legalidade, o que é a impessoalidade, o que é a moralidade, o que é a publicidade, o que significa a eficiência. E aí a gente vai entrar então num novo tema, você vai passar a régua então, estamos ainda estudando e vamos continuar estudando os princípios, só que agora a gente vai ver a essência de cada um, o significado de cada um, o que cada um representa, o que cada um quer dizer, certo? Porque são outros tipos aí de questões que podem aparecer na tua prova, tá? Então agora o que o prof vai fazer com vocês? Nós vamos estudar em espécie, nós vamos estudar um a um desses princípios para que a gente fique bem tranquilo para a nossa provinha, beleza? Vamos começar pela legalidade. Princípio da legalidade, tá? A legalidade ela é inerente, ela faz parte do Estado democrático de direito. O princípio da legalidade, então, ele representa, turma, ele representa isso aqui que está grifadinho, ó.
ele representa a subordinação da administração pública à vontade do povo. Exatamente. As pessoas que estão atuando em nome do Estado e os órgãos que compõem o Estado, as pessoas jurídicas que compõem o Estado, sejam elas da administração direta ou indireta, elas estão ali por vontade do povo, elas estão ali para prestar um serviço público para o povo. Logo, elas precisam se submeter à legalidade. O exercício, então, da função administrativa, ele não pode ser pautado pela vontade da administração pública ou dos seus agentes, mas ele deve obrigatoriamente, olha aqui, ó, respeitar a vontade da lei. Deve respeitar a vontade da lei. Então, o agente público, quando atua, ele só atua e só pode atuar dentro daquilo que está pautado, dentro daquilo que está escrito na lei, conforme a lei. Da mesma coisa, a administração pública de um modo geral, seja ela direta ou indireta. Você pega os municípios, você pega os estados, você pega a União, você pega as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as autarquias, tudo que faz parte da administração pública indireta, elas também ficam pautadas à lei. Elas só podem atuar respeitando a vontade, respeitando aquilo que está escrito na lei. Beleza? Então essas são as ideias iniciais do princípio da legalidade, tá? Eu vou elevar o nível, vou puxar um pouquinho, que é meu papel, tentar esticar o elástico ao máximo com vocês, tirar vocês da zona de conforto, porque pode ser que a provinha de vocês, quando chegar, ela não fique só nesse básico aqui, ela avance um pouquinho, ela vá um pouquinho, suba a régua, e aí vocês estão preparados. Então olha só, existe uma lei chamada Lei do Processo Administrativo Federal, ela trouxe o chamado Bloco da Legalidade. Tá? O Bloco da Legalidade. O que significa Bloco da Legalidade? Bloco da Legalidade é basicamente todas as formas de expressão legal que nós temos. Nós temos lá, imaginem aqui, ó, uma pirâmide. Sempre faço isso, né? Lá no Constitucional a gente faz isso bastante. Quem é que está no topo da pirâmide? Soberana lá, a nossa Constituição Federal, tá? Nossa CF, beleza? Aqui no meio da pirâmide, basicamente nós temos as leis, todas as modalidades de lei. Leis ordinárias, leis delegadas, tá? Tudo. E aqui na base, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os atos, nós vamos ter as ienes, nós vamos ter as portarias, enfim, as leis menores, né? As manifestações legais menores, vamos dizer assim. Então, atuar conforme a lei e o direito, ou seja, respeitando o bloco da legalidade, é atuar de acordo com a Constituição, é atuar de acordo com a Constituição Estadual, é atuar de acordo com a lei orgânica do município, é atuar de acordo com as medidas provisórias, é atuar de acordo com os tratados internacionais que sejam signatários, é atuar de acordo com os atos normativos, enfim. Bloco da legalidade significa isso. Significa a atuação do agente ou da administração pública pautada na lei. E atuar de acordo com a lei e o direito é respeitar todas as hierarquias legais que nós podemos ter no nosso país. É respeitar essa pirâmide, seja ela lá do topo, seja ela da base. Não é porque é da base, não é porque é uma mera portaria, não é porque é uma mera instrução normativa que a administração não vai respeitar, senão ela vai estar atuando fora do bloco da legalidade. Perfeito? Isso que é uma ideia da nossa leizinha 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal, certo? Que é importante vocês saberem, porque faz parte do estudo da legalidade. Tudo bem? É isso aí mesmo. Bem tranquilo, bem como está na tela. Maravilha? Bom, outra situação ainda do princípio da legalidade que eu preciso que vocês conheçam é a seguinte. Atuar sob a legalidade ou o princípio da legalidade pode ser também analisado sob dois aspectos.
sob duas acepções, tá, turma? Tem uma acepção da legalidade para nós, cidadãos, para o particular, e uma outra para a administração pública, tá? O particular, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe, certo? Tudo que não tem proibido, todas as condutas, todos os comportamentos que não estão ainda proibidos por uma lei, nós, cidadãos, nós particulares, podemos fazer, podemos agir, tá? Agora, a administração pública, ela só faz o que a lei permite. Ela só atua quando a lei permite, ela só age quando a lei permite, ela só se movimenta, ela só adota um movimento quando a lei assim permite. Você pega o exemplo aqui de nós particulares, tá? Nós, cidadãos, podemos fazer compras a qualquer momento e aonde nós quisermos? Sim, a gente pode incorporar bens ao nosso patrimônio, seja durável ou não durável, onde nós quisermos. Podemos ir em qualquer supermercado, podemos entrar em qualquer loja e comprarmos aquilo que a gente quiser, quando nós quisermos. A administração pública já não funciona assim. A administração pública, quando ela quer incorporar bens ao seu patrimônio, ela não pode ir no mercado que ela deseja, ela não pode ir na loja que ela deseja, ela precisa respeitar a lei. E para incorporar bens ao seu patrimônio, por exemplo, existe a lei da licitação. Ela precisa respeitar uma série de procedimentos para poder agregar bens ao seu patrimônio, certo? Nós, particulares, podemos ficar parados na esquina? Sim, até onde se sabe, não existe nenhuma lei que vede o padrão comportamental de você ficar parado na esquina. Não existe uma lei proibindo você de fazer isso. Ok? Então, legalidade significa isso. Para o particular pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Tudo aquilo que não é vedado, para o particular é permitido. Agora, para a administração pública funciona diferente. A administração pública ela só age, ela só atua quando a lei permite. Ah, prof, mas se a lei não fala nada, se a lei não está vedando um determinado comportamento, a administração pública pode atuar? Não. Porque o silêncio da lei, não haver uma lei dizendo que ela pode fazer alguma coisa, também significa para ela ficar inerte, para ela ficar parada. A administração pública grava isso, só atua quando a lei permite. Ela só pode se movimentar, ela só pode agir, ela só faz aquilo que a lei permite e quando a lei permite. Maravilha? Ficou claro? Olha só essa questão aqui que o prof separou para vocês. Ó. Quando se afirma que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, e que a administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza, estamos diante do princípio da legalidade. Olha só que perfeição essa questão, ela está correta, ela basicamente traz o conceito que a gente tem aqui, né? Aquilo que significa legalidade para o particular e aquilo que significa legalidade para a administração pública. Maravilha? Ficou claro aqui para você? Qualquer dúvida deixa nos comentários aí, tá? De acordo com o princípio da legalidade, é permitido ao agente público, quando, isso aqui é importante, quando no exercício da sua função, fazer tudo que não seja expressamente proibido pela Constituição Federal. Olha a maldade dessa questão. Você prestou atenção? Você sentiu a maldade? Olha o que ela fala. Vamos de novo. De acordo com o princípio da legalidade, é permitido ao agente público, ou seja, ao servidor, quando no exercício da função, fazer tudo que não seja proibido pela Constituição Federal. Isso que está certo ou está errado? Isso que está errado, tá, gente? Só que está errado por quê? Porque quando você é um cidadão, mas você trabalha como um agente público e você está exercendo a função pública, você está subordinado ao princípio da legalidade pelo viés da administração. E a administração pública, lembra, e os seus agentes e os seus órgãos não podem fazer aquilo que bem entenderem. O policial pode sair prendendo quem ele quiser?
Não, ele só pode prender aquela pessoa que cometeu uma conduta ilícita, que está cometendo um crime. O policial pode sair batendo em alguém só porque é policial? Claro que não. Existem diversas regras que vedam esse tipo de conduta por parte da polícia. Então, você é um cidadão. Só que quando você está como cidadão trabalhando para a administração pública, você está subordinado ao princípio da legalidade. E se você está pela administração, a legalidade informa que você só pode se movimentar, você só pode agir, você só pode atuar quando a lei permitir. Então, se você fizer aquilo que não seja expressamente proibido, você está errado. Por quê? Porque a administração pública, e aí entenda, os seus órgãos e os seus agentes, eles só podem se movimentar quando a lei assim autorizar. Perfeito? Ficou claro isso? Questão maldosa, questão difícil, mas que pode aí aparecer na provinha de vocês. Certo? Turma, seguinte. Legalidade absoluta. Será que o princípio da legalidade é absoluto? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em exceções à legalidade. Vamos dar uma olhadinha aqui em exceções à legalidade. Olha só. Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, que é muito influente, inclusive vem expresso lá no último edital, veio expresso no último edital a obra dele, a Constituição Federal ela prevê 3 institutos que alteram o funcionamento regular do princípio da legalidade por meio da outorga de poderes jurídicos que eram inexistentes em uma situação de normalidade. Então aqui, ó, a medida provisória, o estado de defesa e o estado de sítio simbolizam exceções à legalidade, tá? Gente, medida provisória é uma espécie de lei, que é específica do presidente da República. Via de regra, quem é que faz as leis no Brasil? É o poder legislativo, né? São os nossos deputados, senadores, vereadores, tá? Só que, excepcionalmente, o poder executivo, na pessoa do presidente, ele pode legislar utilizando esse mecanismo, utilizando o instituto da medida provisória, certo? Ou seja, é uma exceção à legalidade, é uma exceção à lei. Ou seja, em algum momento, por medida provisória, o funcionamento normal do princípio da legalidade pode ser alterado. A mesma coisa acontece no caso de estado de defesa e no estado de sítio. No caso de guerra, no caso de uma calamidade pública, em que seja necessário alguma atitude, o princípio da legalidade pode ser relativizado por um determinado período de tempo e depois restabelecido, tá? Então isso aqui para a prova você tem que saber que, conforme a lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, muito influente, existem esses 3 institutos que podem alterar o funcionamento normal do princípio da legalidade, que é a legislação por meio de medida provisória, casos de estado de defesa e casos de estado de sítio. Ok? Maravilha? Perfeito, então, agora sim, passa a régua no nosso princípio da legalidade. Vimos tudo sobre ele. Vamos para o próximo? E o próximo qual é, prof? Está aí na tela já para você. O próximo é o nosso princípio da impessoalidade. Tá? Impessoalidade. O que temos aqui, prof? No princípio da legalidade, da impessoalidade agora. Olha só. O princípio da impessoalidade, ele vai ditar, tá? Ele vai ditar uma espécie de dever de imparcialidade, tá? Na defesa do interesse público. E esse dever de imparcialidade, ele vai acontecer para impedir discriminações e impedir privilégios. Que discriminação aqui, ó, vai significar o quê? Vai significar perseguições e privilégios vai significar favoritismos.
indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa. Então, impessoalidade significa isso, tá, gente? Impessoalidade significa a administração pública atuar com os olhos tampados, com os olhos vendados. Ela, quando atua, ela, quando faz alguma coisa, ela não olha quem vai ser atingido, ela simplesmente faz pensando na coletividade, pensando no interesse maior, que é o interesse público, o interesse da coletividade. Ela não olha para quem ela vai atingir com o seu ato, ela simplesmente faz porque é a sua obrigação legal fazer. Tudo bem? E ela não vai atuar, segundo os ditames da impessoalidade, pautadas em perseguir alguém ou em privilegiar alguém. Seria mais ou menos o prefeito, por exemplo, fazer alguma coisa para privilegiar, para agradar algum particular, algum cidadão específico, ou para prejudicar, para perseguir um cidadão especificamente. Existe um caso muito famoso aqui na nossa cidade. Teve um prefeito, já há alguns anos atrás, já até falecido que ele ficou conhecido como prefeito Asfalto Casquinha, porque ele começou a asfaltar toda a cidade, mas com um asfaltozinho assim, ó, miséria, que durava alguns meses só. E coincidentemente, esse asfalto durou até perto da reeleição, né? Que é mais ou menos o que acontece no Brasil, né? As obras, as coisas começam a se movimentar coincidentemente perto das eleições, né? É um fenômeno aqui que acontece no Brasil e no mundo político como um todo, que as coisas começam a acontecer muito perto do tempo das eleições, né? Realmente, deve ter alguma coisa relacionada com os astros, deve ser um alinhamento das estrelas, das galáxias, um buraco negro que faz um efeito na cabeça dos políticos, que eles começam a atuar muito estrategicamente perto das eleições, né? Bom, mas enfim, nesse exemplo, esse prefeito, ele asfaltou toda a cidade. Só que teve uma rua, especificamente, na verdade, um quarteirão, que você sabe que as quadras, e até pelo nome, né, são quadras, quarteirões, elas são quadradas, né? Elas são quadradas. Aqui você tem as casinhas, tá? Normalmente os quarteirões, eles são assim. Aqui tem uma rua, aqui tem outra rua, aqui tem uma rua e aqui tem outra rua, né? Basicamente é assim que funciona. Aí o que ele fez? Ele estava asfaltando todos os quarteirões, mas chegou num determinado local, ele fez isso aqui, ó. Ele asfaltou essa rua, ele asfaltou essa rua, ele asfaltou essa rua, só que essa rua aqui ele não asfaltou, deixou toda esburacada. E aí foi se descobrir que ele não fez o asfalto aqui, porque aqui nessa rua tinha uma casa que era de um desafeto político dele, que era de uma pessoa que ele não gostava. Aí o que ele fez? Ele deixou a frente, a rua, né, que passava à frente da casa desse desafeto, sem asfalto, toda esburacada. O que acontece nesse caso? Ele está atuando com discriminação. Ele atuou com discriminação, ele atuou com perseguição, ele fez algo claramente para prejudicar um desafeto político dele. E aí, nessa ânsia, ele acabou afetando outros particulares, outros cidadãos que ali moravam, né, vizinhos desse desafeto. Deu problema com o Ministério Público, enfim, acabou que essa rua posteriormente foi asfaltada também, e esse asfalto deve ter durado aí uns 2-3 meses e virou pó, como todo o restante do asfalto da nossa cidade aqui, tá? Enfim, são histórias aí que nós temos, e a impessoalidade significa isso, tá? A impessoalidade, ela impede ou ela tenta impedir que os agentes públicos, né, a administração pública, atue
com discriminação, perseguindo alguém, ou atue com privilégios, favorecendo alguém. Da mesma forma que ele não poderia asfaltar determinada rua, nesse nosso exemplo, ou fazer um asfalto melhor, uma camada mais grossa, mais duradouro, na frente da casa de alguém que ele gostava, né? Da mesma forma que isso não poderia acontecer também. Certo, turma? A impessoalidade, ela também deve ser vista sob dois aspectos, tá? Você deve analisar a impessoalidade também sob dois aspectos, tá? Aí nós podemos dividir, então, sob dois aspectos, sob duas acepções. O primeiro é o critério da não discriminação, que é o que nós vimos. Aqui vimos acima, mas é no slide passado, tá? Que é não atuar com discriminação e nem com privilégio. Perfeito? E o outro critério, que é o que talvez possa cair mais na tua prova, um pouquinho mais aprofundado, é o critério quanto ao agente, certo? Que a impessoalidade, ela veda, ela proíbe, tá? Ela proíbe a atuação na forma de promoção pessoal. A atuação do Estado, ela é sempre imputada ao Estado. A atuação do agente, ela é sempre imputada ao Estado. Ou seja, quando você atua como político, como administrador público, né, como prefeito, como governador, como presidente, você não pode fazer isso para se autopromover. Você não pode criar coisas, fazer coisas como símbolo de sua autopromoção, mas sim em nome do Estado, em nome do interesse coletivo. E tudo aquilo que você faz enquanto agente público é atribuído ao Estado. É atribuído ao Estado. Tá? Então, por exemplo, quando você é prefeito e você inaugura uma obra, não é você que está fazendo essa obra. Quem está fazendo é o município que você representa. É a população do município, por meio dos impostos, que construiu aquela obra. Às vezes os políticos adoram fazer aquelas inaugurações, né? Isso que é presente meu, eu que fiz para vocês. Fez nada, quem fez foi o município, com o dinheiro dos impostos. Você só está ali temporariamente gerenciando. A mesma coisa é que quando você atua, quem atua é o Estado. Você é um representante da administração pública e tudo que você faz respinga no Estado. Que é o clássico exemplo da ambulância, né, que a gente estuda. A gente vai estudar isso depois em responsabilidade civil do Estado, só para vocês terem um gostinho, né? Você imagina o seguinte, tem um motorista da ambulância, um servidor público, um agente público lá, tá dirigindo a ambulância, tá lá numa emergência, vai na velocidade, na pressa de salvar uma vida, ele cruza um sinal vermelho e nesse exato momento uma velhinha lá tá atravessando a rua, ele atropela a velhinha. A velhinha lá fica toda arrebentada, fica lá no hospital meses, sofre danos, perde muito dinheiro porque deixou de trabalhar. Enfim, o que acontece? Quem estava conduzindo a ambulância era o agente em nome do Estado, em nome do Estado, da administração pública que ele representa. Então, nesse caso, quando acontece esse atropelamento, é como se o Estado, como se a administração pública que tivesse feito esse atropelamento. A velhinha, se quiser processar alguém, se quiser buscar uma indenização, ela vai processar quem? O motorista da ambulância ou vai processar o Estado, a administração, o município, enfim, que ele representa? Vai processar a administração pública, tá? Por quê? Porque apesar de ser o agente que atua, essa atuação ela é atribuída ao Estado. E esse Estado, leia-se não como um Estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Estado, administração pública, tá? Como nós vimos lá na primeira aula, que significa no sentido aqui do direito administrativo. Tudo bem? Tranquilos? Mais exemplo, prof? Claro que tem. Tem um exemplo muito bom para cair na tua prova. Um exemplo muito bom para cair na tua prova tu encontra lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. O artigo 37, parágrafo 1º, ele fala isso aí, ó. Propagandas do governo não podem ter promoção pessoal. Ou seja, as propagandas de governo elas só podem ter 3 características: educativa, informativa e de orientação social.
tá? Ou seja, é proibido constar nomes, constar símbolos ou constar imagens que caracterizem promoção pessoal das autoridades ou dos agentes públicos, certo? Então, por exemplo, a inauguração de uma ponte, né? Faz aquele estardalhaço todo, aquela inauguração lá, e o prefeito vai lá fazer um discurso. Esta ponte é uma obra minha para vocês, povo. Eu que fiz essa ponte, não foi você que fez. Por quê? Porque essa obra ela não pode ter caráter pessoal, promoção pessoal. Ela é do povo para o povo, ela foi feita com dinheiro público. Construção de escolas, porque eu que fiz essas escolas. Você não fez nada, você só está fornecendo educação, que é um direito constitucional assegurado. É sua obrigação fazer, sua obrigação legal fazer, você é um mero gestor temporário. Tá? Esse mesmo prefeito que eu dei exemplo lá do asfalto, ele fez algo muito curioso aqui também na gestão dele, ele fez sucesso aqui na gestão dele. Ele pegou todas as escolas municipais e pintou as escolas de azul e amarelo. Se vocês estão ligados, tem um partido político que tem como símbolos tucanos, né? PSDB. PSDB, as cores dele é azul e amarelo, né? São azul e amarelo. E esse prefeito, ele era do PSDB, era azul e amarelo, ele pintou todas as escolas de azul e amarelo, né? Para simbolizar a marca dele, do partido e tal, pessoal. Aí não deu outra, né? Isso deu problema no Ministério Público e tal, logo que virou a eleição e outro prefeito venceu. O que esse prefeito fez? Ele pegou e pintou todas as escolas, aí pelo menos pintou com as cores do município, né? Que o nosso município aqui da Uruguaiana é azul, vermelho e branco. Então ele pegou e pintou as escolas dessa vez com as cores do município, tá, gente? Então essa ideia que a impessoalidade ela tem o dever de não permitir perseguições, né, privilégios, e também que a atuação dos agentes públicos, a atuação da administração pública, ela não tem caráter de autopromoção, de promoção pessoal, mas sim da obrigação legal que tem de servir o Estado. Perfeito? Olha só essa questãozinha aqui, ó. Olha essa questãozinha aqui pra gente treinar. A inauguração de uma praça de esportes, construídas, olha só, com recursos públicos federais e cujo nome homenageie pessoa viva residente na região e eleita deputado federal pelo respectivo estado, não chega a configurar promoção pessoal e ofensa ao princípio. Olha só o que ela fala, não chega a configurar promoção pessoal e ofensa ao princípio da impessoalidade. Isso aqui tá errado, né, gente? Por quê? Porque isso aqui configura a promoção pessoal e ofensa, ainda mais que é um deputado federal, uma pessoa viva, não é nenhum tipo de homenagem em memória, uma homenagem póstuma, como é muito comum. Ele é se elegeu deputado, é vivo, né? E aí tem uma ponte aí, uma praça de esportes inaugurada com o nome dele. Então isso é promoção pessoal. Tá? Isso é promoção pessoal, isso é privilégio. Isso não é respeitar o interesse da coletividade, sim interesses individuais. Ok? Essas questões e princípios aqui, elas caem muito assim. Elas caem em algum caso prático, alguma ideia doutrinária, e vocês têm que saber ao que se remete essa ideia doutrinária, esse pensamento, essa passagem dos princípios. Tá? Então por isso que a gente está vimos na primeira parte, a parte legal, a parte que pode cair na tua prova, copia e cola, do 37, e agora aqui cada detalhezinho dos princípios em espécie, tá? Olha só, o atendimento, outra questão, o atendimento do administrado em consideração ao seu prestígio social angariado junto à comunidade em que vive, não ofende o princípio da impessoalidade da administração pública. Olha só, o atendimento do administrado, ou seja, administrado aqui é um cidadão. É um cidadão, tá? É um particular que está sendo atendido pela administração em razão do seu prestígio social, ó.
em razão do seu prestígio social junto à comunidade, está dizendo que não ofende, ou seja, você privilegiar alguém só pela condição social, pelo status social, ofende ou não ofende a impessoalidade, como nós vimos? É claro que ofende, né, pessoal? Então não é que não ofende, ofende muito. Então isso aqui tá errado, porque fala que não ofende o princípio da impessoalidade, ofende. Nós temos duas vertentes do princípio da impessoalidade: não discriminação e privilégio, e também a questão da vedação da autopromoção. Tá? Então isso aqui está errado conforme as lições que nós acabamos de ver. Certo? A atuação, então, olha só para a gente fechar. Ó, a atuação do Estado, a impessoalidade, ela possui outro aspecto importante. Tá? A atuação do Estado, dos agentes públicos, ela é imputada ao Estado, significando um agir impessoal da administração pública. Assim, as realizações não devem ser atribuídas à pessoa física do agente público, mas à pessoa jurídica a qual ele está ligado. Por isso que, em regra, a responsabilidade pela reparação dos danos causados no exercício regular da função administrativa é do Estado e não do agente que realizou a conduta. Isso aqui é basicamente para ficar registrado aí nos slides o exemplo da ambulância que eu dei da velhinha, tá? Isso a gente vai aprofundar depois, lá quando nós chegarmos para estudar responsabilidade civil do Estado. Tá bom? Lembra aí, anota no teu materialzinho o exemplo da ambulância. Cuidado aqui, ó. Isso aqui é importante. O artigo 37, pessoal, ele pode confundir vocês. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que fala que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, é uma regra da impessoalidade, tá? A palavra publicidade, que está aqui, ela está empregada no sentido de propaganda, não tendo nenhuma relação com o princípio expresso da publicidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, se você tem o seu artigo 37 aí, parágrafo 1º, você pode colocar do lado, princípio da impessoalidade, tá? Porque ele fala aqui, ó, que a publicidade, você pode tentar, a banca pode tentar te levar a confundir, que essa publicidade aqui ela está empregada no sentido do princípio da publicidade. Não, aqui publicidade está empregada no sentido de propaganda, de uma mera propaganda. Que as propagandas aqui do governo devem ter caráter educativo, informativo e de orientação social, tá? Mas isso aqui, o parágrafo 1º do artigo 37, significa uma regra da impessoalidade. Tudo bem? Tranquilos? Bora para mais um princípio então? Moralidade agora, turma. Princípio da moralidade, ó. O princípio da moralidade ele é muito subjetivo, tá? Ele é muito subjetivo, então você tem que cuidar passagens, você tem que cuidar frases, você tem que cuidar pensamentos, basicamente como eu vou colocar aqui no slide para vocês. A moralidade aqui, ela visa o combate aos desvios de finalidade do poder, tá? Tendo por objetivo fazer com que a conduta do administrador ela seja sempre, olha aqui, ó, honesta, transparente, seja pautada pelos postulados da ética e da boa-fé, certo? Exemplo aqui, ó, o administrador que desapropria um bem para prejudicar um desafeto. Abuso nessa conduta na modalidade de desvio de finalidade. O ato, além de ilegal, ele é imoral, ele fere o princípio da moralidade. Aquele prefeito que eu dei de exemplo aqui para vocês na impessoalidade, que deixou de asfaltar uma parte do quarteirão porque lá naquela parte morava um desafeto seu. Além dele ter agido de maneira ilegal e agredido o princípio da impessoalidade, ele também agrediu o princípio da moralidade, tá? Ele também agrediu certamente o princípio da moralidade. Isso aqui, ó, o que é protegido, o que é tutelado pelo princípio, né, pelo princípio da moralidade, é a chamada moral jurídica, a chamada moralidade jurídica, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que é isso. Nós temos na sociedade determinados comportamentos que todo mundo faz, mas que não são aceitos em qualquer lugar, tá? Que não são aceitos em qualquer lugar. Por exemplo, nós temos a moral jurídica, que é isso aí, que é você basicamente descumprir a lei,
você praticar um ato, você fazer alguma coisa, descumprir a lei, você está sendo imoral de maneira jurídica, porque você está desrespeitando a lei. Mas existe também um viés da moralidade que protege a chamada moral social. Você com a sua esposa, na sua intimidade, no conforto da sua casa, você costuma praticar atos sexuais? Provavelmente sim. No conforto da sua casa, ou agora, como está muito frio aqui, você bota um fogo na lareira, você gosta de tomar um bom vinho, uma cervejinha. Isso é um comportamento social muito comum também, né? Não é julgado, não é mal visto. Perfeito, né? Só que se você for pego bebendo na repartição pública, no seu trabalho público, no órgão público, isso vai dar problema, né? Se você for pego fazendo sexo na repartição, isso vai dar problema, com certeza. Se você for sob efeito de drogas trabalhar na repartição pública, você é um policial civil e você se apresenta para fazer uma missão sob efeito de drogas ou bêbado, de ressaca, isso com certeza é imoral. Então, além da moral jurídica, que é quando você agride a lei, quando você tem um desvio de finalidade na lei, isso é imoral, você tem que cuidar algum detalhe da moral social, como está aqui, ó. A moral jurídica é diferente da moral social, que condena certos comportamentos diante da sociedade, tais como ir à repartição com roupa curta. Você pode usar decote enquanto particular, não tem problema. Você pode andar de sunga enquanto particular, só que ir para a repartição, representar o serviço público sob isso, você está certamente indo contra a moral social. São comportamentos que não são aceitos enquanto você está na roupagem de servidor público, tá? Turma, além disso, dessas ideias da moral social e da moral jurídica, eu acredito muito que de princípio da moralidade o que possa cair na tua prova com mais força é a súmula vinculante número 13 do STF, tá? Lembrando que súmula vinculante é uma súmula mais forte, são várias coisas que aconteceram e aí chegou no tribunal, o tribunal fez uma súmula, né, ou seja, fez um julgado que vincula todo o país, que vincula todos os poderes, tá? E aí nós tivemos tantos casos de apadrinhamento que acabou sendo esse comportamento chamado de nepotismo. Nepotismo, o que é, prof? Nepotismo é você colocar para trabalhar na repartição pública parentes seus. Você se aproveita da condição de presidente, se aproveita da condição de governador, se aproveita da condição de vereador, de deputado, né? Mas principalmente de chefes do executivo, você coloca parentes seus para trabalhar com você, tá? E aí isso é um comportamento que com certeza é imoral. Você viola o princípio da moralidade, entre outros, tá? Vamos entender isso aqui, olha só como está no slide aí. Nepotismo, certo? Nepotismo, ele vem do latim nepotes, que significa sobrinho. Nepotismo, olha só, é a nomeação de parente para ocupar um cargo de confiança. Ele é contrário à moralidade, é contrário à impessoalidade, é contrário à eficiência administrativa. A prática do nepotismo ela foi condenada pelo poder público na súmula vinculante número 13 do STF em 2018, tá? A súmula ela é bem complicada, ela é um texto grande, ela é um texto difícil de se digerir. Aí eu organizei para vocês ela nos próximos slides ali, mas basicamente então você tem que saber que nepotismo é você nomear como CC, como cargo em comissão, algum parente seu. Lembrando que você tem duas formas para entrar na administração pública, né? Para trabalhar na administração pública. A via legal e a porta da frente, como a gente costuma dizer, é o concurso público, é para o qual vocês estão estudando, né? Vocês entrarem pela porta da frente. E outra forma, que é correta também, é legal,
só que não é tão comum, é o CC, são os chamados cargos de confiança, que você pega qualquer pessoa e nomeia lá para trabalhar, você pode contratar em qualquer momento, pode demitir, não tem a estabilidade, não tem os privilégios, as garantias que um servidor concursado tem, tá? Também vamos estudar isso mais para frente em administrativo e também em constitucional. O que acontece? Existem alguns parentes que são proibidos de serem nomeados, tá? Então aqui, ó, vamos estruturar esse detalhe aqui. A súmula vinculante número 3 do STF, ela proíbe a nomeação dos seguintes parentes para trabalhar na mesma pessoa jurídica do nomeante, em linha reta. Parentes em linha reta pela lei, nós temos o cônjuge, companheiro, né? Nós temos o filho, temos os netos, temos os bisnetos, temos pai e mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, tá? Então, se eu sou prefeito, eu não posso botar a minha esposa como chefe do meu gabinete, como assessora. Não dá para colocar. Meu pai eu não posso colocar, ninguém. Também não posso colocar os meus parentes em linha colateral, que são os irmãos, são os tios, são os sobrinhos. Nem parentes por afinidade, que é o sogro e a sogra, genro e nora, padrasto, madrasta, enteado e cunhado, etc. Tá? Só que, como todo bom brasileiro, a súmula vinculante deixou de fora alguns parentes, né? E aí deixou as chamadas brechas aí legais, né? O que acontece? A súmula vinculante número 13 do STF, ela não proíbe a nomeação de primos, por exemplo. Ela não proíbe a nomeação em outra pessoa jurídica, que é chamado de nepotismo cruzado, né? Ela não proíbe parentes que sejam aprovados em concurso público, tá? Também cartórios, pois eles não são empregados, eles são seletistas, né? Os cartórios, tipo os tabelionato, aqui ó, tabelionato, os cartórios de registro de imóveis, tá? Registro de imóveis, registro das pessoas naturais, enfim, eles são pessoas que estão com um serviço que é delegado pelo Estado, né? Que é delegado pelo Estado, mas eles são um regime seletista. Tá? As pessoas que trabalham lá, elas são contratadas normalmente por carteira assinada, não precisa fazer concurso. O dono do cartório, ele é concursado. Ele faz talvez um dos concursos mais difíceis do país. Mas as pessoas que trabalham no cartório, essas pessoas elas não são concursadas, elas não precisam fazer concurso. Elas são contratadas normalmente com currículo lá e são contratadas de carteira assinada, tá? E os agentes políticos do Poder Executivo, ou seja, ministros de Estado e secretários. Aí o que acontece? Eu sou prefeito e eu posso contratar minha esposa. Eu posso contratar minha mãe, eu posso contratar meu pai, posso nomear, na verdade, minha esposa, meu pai, minha mãe para ser secretário. Eu posso pegar o que normalmente acontece, os prefeitos, os presidentes, né, governadores, o que eles fazem? Se eles são casados ou são casadas, eles colocam seus cônjuges normalmente como secretários da ação social. Normalmente a primeira-dama é nomeada secretária da ação social, né? A primeira-dama agora presidencial, ela é secretária de alguma coisa relacionada à inclusão social, não me recordo bem, mas tem alguma coisa ali que ela faz, tá? Eu posso, por concurso público, se eu sou presidente da República e o meu pai ele passa num concurso público, não tem nenhum problema. Por quê? Porque não sou eu que estou nomeando, ele estudou, foi lá, se esforçou e passou num concurso público, não tem problema. Se o meu parente lá proibido, ele passa num concurso público e é ser titular de cartório, não tem problema também, ele foi pela lei, ele está na lei, né? Se eu sou presidente, presidente não pode porque é direito político, a gente vai ver que tem uma proibição, mas se eu sou, prefeito, e a minha esposa ela é eleita deputada, não tem problema, porque ela foi eleita para um outro cargo, tá? Eu ia dar um exemplo de ser presidente e a minha esposa ser prefeita, não pode, porque existe uma proibição que a gente vai ver lá nos direitos políticos depois, nos artigos 14 e 17. Certo? Beleza, então. Maravilha. Fechamos mais um princípio, o princípio da moralidade, tá? Princípio da moralidade. Cuidado, então, com a súmula vinculante número 13, tá bom? Vamos para mais um aqui.
Publicidade, tá, turma? Princípio da publicidade, olha só. O princípio da publicidade, ele fala que os atos praticados pela administração pública, eles devem ser acessíveis, eles devem ser visíveis aos administrados. Quem são os administrados aqui? Prof, são os cidadãos, tá? São os cidadãos, tá? De modo que os particulares eles tenham ciência e eles possam controlar as ações do poder público, ok? Então publicidade significa isso, é você dar visibilidade para aquilo que você está fazendo. Observação aqui, ó. O administrador, ele exerce uma função pública, que a gente chama em latim de munus publico, e portanto ele age em nome do povo. Por essa razão, os administrados eles têm que ter ciência do que está acontecendo na máquina administrativa, ok? Publicidade significa transparência, significa atuação sem sigilos. Qualquer cidadão então tem acesso aos atos praticados pela administração pública. Proíbe os chamados atos secretos, os chamados atos sigilosos, tá? Muito comum aqueles chamados atos de gaveta, aquilo que não vem a público, é muito comum e o princípio da publicidade ele nasceu para tentar vedar isso, para tentar impedir isso, ok? Então, por isso hoje, por exemplo, nós temos o portal da transparência. Hoje, a vida toda do servidor público, né, os ganhos, a remuneração do servidor público, hoje pode ser acessada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa acessa o portal do servidor público, pode ver quanto que um servidor ganha, quais são aí os benefícios que ele está ganhando, se está fazendo hora extra, o que ele tem de mais, o que ele tem de menos, os descontos, enfim, tudo. Por quê? Porque é público. O salário dele, quem paga, somos nós do povo. Então é em razão até do princípio da publicidade, com fundamento no princípio da publicidade, que o princípio aí, que o portal da transparência ele foi feito, tá? Prof, a publicidade é absoluta? Não, ela não é absoluta. Em algum momento ou em alguns momentos ela pode ser tirada, ela pode ser diminuída, ela pode ser relativizada, tá? Cuidado aqui então que tal princípio não é absoluto, ele pode ser diminuído. Em certos casos, tá? Os atos da administração eles podem não ser divulgados ou não ficar acessíveis ao cidadão. Aí tem dois requisitos para isso, tá? O fundamento está no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, que a gente já analisou, que é da publicidade dos atos e os momentos em que ele pode ser diminuído. E o sigilo ele deve ser justificado. Tá? Você tem que dar um fundamento. Porque a regra, olha só, a regra, qual que é a regra? A regra é a publicidade. A regra é a publicidade, beleza? E a exceção é o sigilo. A exceção é o sigilo. Você tem como regra a publicidade, você tem como exceção o sigilo, tá? Quais são as situações que podem ocasionar o sigilo, prof? Então aqui, ó, olha só, exceções à publicidade. O próprio texto constitucional, lá no artigo 5º, inciso 33, ele definiu aqui 3 exceções ao princípio da publicidade, autorizando o sigilo nos casos de risco para a segurança do Estado. Exemplo, informações militares. Por que você não pode entrar livremente num quartel? Experimenta tentar entrar num quartel lá para você ver o que vai acontecer com você. Você não pode, porque lá tem informações, segurança do Estado, tá? Você tem informações lá de segurança nacional. Você não pode permitir que qualquer pessoa acesse, certo? Questões que envolvam a segurança da sociedade, por exemplo, sigilo das informações sobre o interior de uma usina nuclear para evitar atentados terroristas. Você não vê muita publicidade de usinas nucleares, de informações nesse sentido, para evitar ataques, para evitar furtos de materiais que podem colocar toda a segurança da sociedade em risco. E você também tem a questão, o que é muito mais comum, da intimidade dos envolvidos. Quando a exposição dos atos, né, a publicidade dos atos, ela vai violar
o direito à intimidade que está lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Por exemplo, processos administrativos disciplinares, os famosos PAD. Um servidor que está sendo acusado de alguma coisa e pode correr o risco de perder o seu cargo, isso pode correr em segredo de justiça, tá? Em sigilo, para que a intimidade dessa pessoa não seja violada até que se defina realmente se ele é culpado ou inocente, tá? Prof, o que eu tenho que decorar aqui? O que eu tenho que saber? Você tem que saber as ideias principais do princípio da publicidade, você tem que saber as exceções do princípio da publicidade, que nesses 3 casos aqui, quando envolva a segurança do Estado, quando envolva a segurança da sociedade, ou quando envolva a intimidade dos envolvidos, você pode ter o sigilo, tá? Você pode ter decretado o sigilo dos atos, ok? Como pode cair na prova, prof? Assim, ó. Em obediência ao princípio da publicidade, é obrigatória a divulgação oficial dos atos administrativos sem qualquer ressalva de hipótese. Turma, qual que é a regra? Fiz até o esqueminha aqui para vocês, né? A regra é a publicidade, mas existem exceções, né? Então não é em qualquer caso que a publicidade deva se sobressair. Em alguns casos pode haver sigilo. Então olha só essa questão, até aqui ela estava ok. A obediência ao princípio da publicidade é obrigatória. A divulgação oficial dos atos administrativos, em obediência, né, ao princípio obrigatória. Sem qualquer exceção, sem qualquer ressalva, não. Então isso aqui está errado, porque você tem os casos aqui, ó, de segurança do Estado, ou segurança nacional, segurança da sociedade e intimidade dos envolvidos. Você tem 3 exceções, né? Você tem 3 exceções ao princípio, então isso aqui está incorreto. Perfeito? Olha só essa outra questão aqui, ó. A declaração de sigilo dos atos administrativos, sob a invocação do argumento, ó, de segurança nacional, é privilégio indevido para a prática de um ato administrativo, pois o princípio da publicidade ele exige a transparência absoluta dos atos para possibilitar o seu controle de legalidade. A publicidade é absoluta? Não, gente, ela é relativa. Ela é relativa. Em alguns momentos ela pode ser diminuída. Logo, questão também errada. Claro aqui para você? Ficou tranquilo? Se não ficou, deixa nos comentários aí pro prof. Certo? A publicidade aqui, ó, ela também deve ser analisada, turminha, sob 2 aspectos, tá? Sob 2 acepções. Primeiro é para controle da sociedade, a gente já viu. Publicidade tem que ser divulgada para que a gente possa saber o que está sendo feito pelas pessoas que nós colocamos lá no poder. Correto? Perfeito? Só que também a publicidade ela tem que ser analisada como requisito de eficácia. Ou seja, os atos administrativos eles devem ser públicos para que possam gerar eficácia na sociedade, ou seja, para que possam ser cumpridos pela população. Você entende isso? Eu só posso cumprir um ato administrativo, eu só posso fazer algo que a administração pública mande eu fazer quando ela divulga isso, quando ela mostra que eu não posso fazer. Certo? Então olha só exemplos aqui, ó. Um prefeito, ele edita uma norma dizendo que na rua X ninguém pode estacionar. O prefeito pode fazer isso, o prefeito pode organizar o trânsito de uma cidade. Claro, o ato ele é perfeito, está dentro do poder do Estado, ok? Mas o simples ato do prefeito editar uma norma dizendo que é proibido estacionar ainda não tem eficácia. Só vai ter eficácia quando chegar uma placa lá na rua avisando a população que é proibido estacionar. Então, se você não vai estacionar seu carro, não tem uma linha amarela, não tem uma faixa amarela que pelo Código de Trânsito significa proibido estacionar, certo? Ou não tem uma placa de proibido estacionar, você pode chegar e colocar o seu carro tranquilamente. Se te multarem, você vai se defender dizendo que não tinha ali a publicidade dizendo que aquele local era proibido estacionar.
O ato ele só tem eficácia, ou seja, ele só pode ser cobrado a partir do momento em que é dada a publicidade. Vamos dizer assim, isso a gente vai estudar bastante lá nos atos administrativos, que é um tema bem importante do direito administrativo, que são os chamados efeitos externos do ato administrativo. O fato só do prefeito editar uma norma, ele está produzindo efeito interno. O externo precisa da divulgação. Perfeito? Olha só aqui então, exemplo 2. Quando um administrado ele recebe uma multa de trânsito, ele tem o prazo de 30 dias para se defender. Esse prazo ele só começa a correr a partir do chamado recebimento da notificação da multa. Somente com a publicidade que você tomou uma multa é que haverá o início da contagem de prazo para o recurso. Ou seja, você passou numa lombada lá, você não se deu conta, num pardal que fica escondido ali, você não se deu conta, você só vai ter o prazo para se defender, essa multa só vai começar a ter o prazo de exigência para você a partir do momento que você receber a sua notificação, tá? A notificação dessa multa. Maravilha? Perfeito? Então, olha essa observação aqui, é com a publicidade que se dá início então aos efeitos externos do ato administrativo. Tranquilo? Maravilha aqui? Perfeito? Show de bola, turminha, show de bola. Vocês são demais, hein? Vocês são demais. Vai dar tudo certo, esse tema é muito importante. Tenho certeza que no concurso que você for fazer, aqui da Polícia Civil, de repente se você for fazer TRT, eu vou fazer o INSS agora, que também está por vir, é tema certo. É uma questão que você vai pôr com certeza no seu bolso depois de assistir essa aula aqui do Prof. Erickson. Maravilha? Para a gente fechar aqui então, o tema princípios expressos da administração pública, o último para fechar o nosso macete ali do LIMP, princípio da eficiência. Princípio da eficiência. Isso aqui é bem tranquilo, sei que vocês só vão ter que tomar cuidado com algumas palavrinhas-chave aí que vão desencadear os efeitos dele, tá? A eficiência ela conjuga o chamado binômio produtividade e economia. Ela veda, né? Ela proíbe o desperdício e o uso inadequado dos recursos públicos, tá? Ela traduz assim as seguintes máximas, né? Eficiência significa o melhor desempenho possível por parte do agente público. Eficiência significa melhores resultados na prestação do serviço público. A eficiência também ela significa, turma, economicidade, tá? Tudo que está aqui no slide são coisas que podem aparecer na tua prova como tradução do princípio da eficiência. Então, economia, tá? Economicidade, redução dos desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade, rendimento funcional são valores do princípio da eficiência, tá? São valores buscados pelo princípio da eficiência. O princípio da eficiência aqui, ele obriga a administração a buscar melhores resultados, sempre observando a lei. Obviamente, você não vai buscar resultado a qualquer custo, você vai buscar resultados observando a legislação. Eficiência significa produzir muito sem gastar muito, isso é ser eficiente. Também para o servidor, né? Eficiência com relação ao servidor ligado à estabilidade. Estabilidade não significa acomodação. Se o estável ele não for eficiente, ele poderá ser demitido. Você mesmo estável, se você não cumprir as suas metas, se você não cumprir os seus objetivos, se não for aprovado nas avaliações de desempenho, mesmo eficiente, você pode ser demitido dos quadros da administração pública. Estabilidade não é acomodação. Ok? Maravilha? Olha só esse exemplo aqui, É possível, por exemplo, a perda do cargo de servidores estáveis quando for comprovada a insuficiência de desempenho apurada na avaliação periódica de desempenho, normalmente feita de 6 em 6 meses, que é feita pelo seu chefe imediato lá da repartição, tá? Então você pode sim, estabilidade não é sinônimo de acomodação, tá? E essa ideia da estabilidade, ela tem tudo a ver com o princípio da eficiência. Olha só como pode cair na tua prova, A imposição de que o administrador
e os agentes públicos tenham sua atuação pautada pela celeridade, pela perfeição técnica e pela economicidade, traduz o dever de eficiência. Isso aqui tá perfeito, gente, tá correto. Economicidade tem tudo a ver com eficiência, celeridade, né, rapidez, perfeição técnica na prestação de serviço, tá tudo ligado ao princípio da eficiência. Perfeito? Olha só essa outra questão aqui, ó. O princípio da eficiência impõe ao administrador público a obtenção da plena satisfação da sociedade a qualquer custo. Opa, olha só aqui, ó. Será que é a qualquer custo? Eu acabei de dizer, né? Você vai buscar ser eficiente, mas não a qualquer custo. Você vai sempre estar pautado pela legalidade. Olha aqui, ó, a justificativa dessa questão é bem bacana. Errado, porque não há recursos financeiros ilimitados. Você está falando de dinheiro público, de impostos. É preciso aperfeiçoar as escolhas da administração, ou seja, ampliar a quantidade e a qualidade das atividades prestadas pela administração, reduzindo seus custos. Então, essa é a ótica da chamada administração pública gerencial. Então, não é a qualquer custo, você não pode passar por cima da lei, por exemplo, para ser eficiente. Você tem que atuar pautado na lei e, com base naquilo que você tem, prestar o melhor serviço público possível. Maravilha? Turma, fechamos então esse importante tema que são os princípios expressos da administração pública. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, principalmente eu espero que você tenha entendido essa aula. Se você ficou com qualquer tipo de dúvida, chama o prof lá no grupo, deixa nos comentários aí que com o maior prazer eu vou estar aqui para te responder, porque é o meu papel extrair de vocês o melhor, extrair de vocês a máxima performance para que vocês cheguem no dia da prova, sentem, abram a folha, abram o caderno de questões e saibam o que tem que fazer. Esse é o meu papel. Tá bom? Então, espero que vocês tenham estudado bastante. Depois dessa aula, revisem e nós nos encontramos numa próxima aula, num próximo momento. Tá bom? Um abração, bom descanso, bons estudos, boa revisão. Um abraço, vamos juntos rumo ao sucesso. Valeu!